mãe, né, católica, e fui criada no catolicismo, nascida e criada dentro do catolicismo. Fiz aquele ritual, primeira comunhão, batismo, crisma, tudo dentro da igreja católica. E eu não sei, não lembro a minha idade, porque eu não sou boa de matemática. Eu não vou fazer essa pergunta. Mas hoje eu descobri, que eu tenho 17 anos de convertida. Aí, viu? Você converteu com quantos anos? Aí é que tem que fazer o cálculo. Vamos falar na juventude. Vamos falar na juventude. Porque... Qual igreja? Você lembra? Lembro. Na verdade, eu me converti, assim, eu aceitei Jesus. Tudo foi muito intenso, né? Quando eu descobri que Jesus tinha ressuscitado. E eu fiquei maravilhada, porque eu sempre fui católica, né? E dentro do catolicismo a gente tinha o estudo, tinha tudo, mas aquela coisa de criança, aquela coisa que aprendia o que o padre falava, mas eu não estudava. E dentro da igreja católica que eu fui criada, sempre teve lá o Jesus morto, né? O Jesus na cruz, o Jesus no caixão, tinha um Jesus enorme, assim, num acrílico dentro do caixão. E na minha cabeça, de criança, Jesus era morto. Então, dentro de todos os estudos, hoje, é claro, a Igreja Católica está bem diferente, eu conheço tenho várias amigas católicas, mas na minha época, a igreja que eu frequentava, ela não tinha tanto estudo, assim, não tinha tanta direção, e o Jesus que eu conhecia era o Jesus morto. Até que uma pessoa chegou para mim e contou sobre o Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Meu Deus. E aí eu fiquei maravilhada. E desse processo, eu fui para uma reunião, que essa igreja era a Comunidade Atos. E ela não tinha aqui, ela era só em Realengo. E aqui tinha as reuniões dos irmãos que moravam aqui. Eles alugavam um sítio e faziam os domingos, quando eles não podiam ir para a sede. E aí eu fui numa reunião dessa, que era louvor no violão, e falando sobre esse Jesus que ressuscitou no terceiro dia. Legal. E depois que eu ouvi essa palavra, eu não quis saber mais de outra coisa, além de conhecer esse homem. Que homem foi esse que ressuscitou no terceiro dia? E aí, ali, eu aceitei Jesus, né, toda aquela palavra, e fiz aquela confissão, e eu não sabia muito sobre religiões, que tinha aquela religião. Eu estava ali por Jesus, não por religião, que na minha cabeça eu não ia deixar de ser católica, eu ia seguir um Jesus agora vivo. E eu me lembro que eu passei nesse ministério mais ou menos uns 2 meses. Que aí, na época, eu era casada, meu esposo não concordava, porque também ele era católico, e tinha aquela confusão, e a gente tinha brigas para eu poder ir para as reuniões. E aí eu acabei parando de ir para essas reuniões. E quando eu fui na primeira vez, no domingo seguinte ia ter um batismo. E eu falei, eu não sei o que é, mas eu vou descer, me explica. Aí eles me explicaram que era eu mostrar que agora eu seguia esse Jesus vivo, que eu queria as mudanças desse Jesus vivo. E eu falei, é isso que eu quero isso pra minha vida, tô certa disso. E aí, no domingo seguinte, eu vesti o roupão, cheguei em casa, só comuniquei, já me batizei, agora eu sou evangélica, porque agora eu sigo o evangelho, eu vou ler sobre esse Jesus e eu vou buscar sobre esse Jesus. E dali, a minha Bíblia era católica, né? E eu não sabia muito por onde começava a ler, o que eu fazia, porque na Bíblia Católica a gente tem alguns livros a mais. E aí me ensinaram assim, comece por João. João é a revelação de Jesus. E aí eu comecei a ler o livro de João, né? E ali eu ficava apaixonada. Meu Deus, que homem é esse? E eu me lembro que durante 2 meses que eu ia às reuniões, todo culto eu aceitava Jesus. Eu falava assim, quem quer Jesus, vem aqui na frente. Aí tava eu lá chorando, eu quero. Porque pra mim era aquilo ali, era a minha rotina. Eu queria esse Jesus. Eu queria aquela verdade daquela vida que ele trazia, que eu não sabia muito bem como era, mas era aquilo que eu queria. E aí depois eu fiquei, né, assim, não consegui dar continuidade, porque como era em Realengo, não tinha como ir, as reuniões aqui pararam. E aí eu conheci uma amiga, que era uma amiga na verdade, eu revi uma amiga, que foi uma amiga de faculdade, e na faculdade ela tinha, assim, aprontado todas. Eu conhecia ela, a gente ficou 2 anos sem se ver, a gente era amiga, assim, né? E quando eu reencontrei, ela veio totalmente mudada, ela transformada, ela fazia um monte de coisas, eu não fazia mais. Eu falei, o que aconteceu com você? E aí ela falou, eu fui para o encontro com Deus. O encontro com Deus mudou a minha vida e eu tive um encontro, eu falei, eu quero ir para esse encontro. E aí, né, Deus começou a trabalhar, eu conheci o outro ministério, que foi o Ministério Apostólico Graça e Vida. E aí, ali, eu fui para o encontro, né, na época meu esposo já foi comigo,
E daquele encontro com Deus, eu voltei. No dia seguinte, eu já fiz todos os processos que tinham que fazer dentro daquele ministério para prosseguir. E aí nós ficamos. E aí eu já comecei a trabalhar de domingo a domingo dentro do ministério. Já estava na igreja de domingo a domingo, aquela coisa ali regrada, direcionada. E ali eu entreguei minha vida a Jesus, literalmente, para as 4 paredes. E eu fiquei ali dentro daquele ministério, nós ficamos 13 anos. Pô, legal. Que legal. E ali nós fomos consagrados a diáconos, a líder, a diácono, a pastores. E nós cuidamos de jovens, né? Mais ou menos 8, 9 anos. Nós trabalhávamos direcionado com jovens. E o nosso único sonho era ganhar 1.200 jovens para Jesus. Nossa, tinha um objetivo de número? Tinha um número, porque a gente tinha um acordo com algumas outras igrejas, né? Que nós iríamos se juntar e ir a Brasília. Cada líder com 1.200 jovens. Que bacana. E esse era o nosso objetivo ali. E aí a gente buscava. E era a coisa mais linda, era prosseguir no que Jesus tinha. É claro que veio muita